É um prazer ter-vos de volta. Este é mais um vídeo que vai ser muito curto em relação aos outros. Vamos falar de características de um bom pastor. Como devo saber que este meu pastor que me guia é falso? Bem simples. Eu vou citar aqui algumas características e depois vamos ler a Bíblia. No princípio, quando o povo estava sob lei, estou falando do povo israelita, o povo de Deus. Hoje nós somos chamados povos de Jesus neste caso. Quando as pessoas estavam naquela lei, Deus disse: conhecerão o falso profeta por causa das coisas que ele vai falar e não acontecerem. E se falar alguma coisa acontecer, vir num outro dia de vamos fazer o contrário daquilo que a Bíblia recomenda, não lhe sigam, este é um falso profeta. Então, sobre os falsos profetas, Deus não permite que a sua realidade seja concretizada, ou tudo que eles falam é neutralizado por Deus. Hoje, como é que nós podemos notar quando Jesus veio? O que disse a respeito dos falsos profetas? Então, eu tenho aqui algumas características que para alguns vai ser escândalo, mas eu estou aqui comprometido, espero que me entendam. Este é o canal que só e somente está comprometido com a verdade. Se o irmão aí vai se machucar ou vou machucar a uma outra pessoa, a intenção não é essa, é somente pregar a verdade. Então, temos aqui algumas características. Um pastor, um pregador do evangelho, Paulo diz que devemos seguir o exemplo dele. Ele pregava o evangelho e não cobrava, porque para ele era uma obrigação pregar o evangelho para que depois Deus o recompense. Mas ele deixou aberto para os ignorantes, eu acho assim, que aquela exceção que ele colocou, para algumas pessoas se beneficiam dela. Preguem o evangelho e comam dele. Mas quem come, quem recebe através das ovelhas que ele foi entregue para pôr a comerem um alimento puro, para engordarem, e o patrão quando vier encontrar, quando já se multiplicaram, esta pessoa come a partir das ovelhas, então o patrão quando vier não terá o que recompensá-lo. Não quer dizer que você não pode se beneficiar. Se achar que não, eu trabalho com o evangelho, eu tenho que comer através do evangelho, faça, mas não espere que Cristo te recompense. Então, como devemos fazer, já que é assim? Simples. Se você foi dado a palavra de graça, você não pagou faculdade para fazer esta teologia, se é o Espírito que te ensinou a teologia, pregue o evangelho de graça. Dai de graça porque recebeste de graça. Mas se você foi comprar o evangelho, então é suposto que você venda o evangelho, porque não terás ninguém que vai te recompensar. Mas eu, em particular, eu prego mahala, porque não foi nenhum homem que me ensinou esta palavra. Foi por intermédio do próprio Espírito Santo que eu aprendi a verdade. Então, pastor que cobra dinheiro com sua pregação é falso. Segunda característica, ele diz: não façam o que eu faço, mas sigam o que eu falo. Este é falso, não precisa pensar duas vezes. Por quê? Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Cristo ensinava aquilo que ele fazia. Cristo, mesmo os apóstolos quando ficaram, eles não ensinaram nenhuma doutrina diferente que eles não faziam. Então, qualquer pastor que não faz o que ensina, afaste-se dele. Ele está aí por motivação pessoal ou ganância motivada por Satanás. Então, afaste-se desse pastor. Aprendeu de homens o evangelho, ou seja, Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, ele vos ensinará, vos guiará e vos libertará. O Espírito Santo é que é a nossa chave, é que é o nosso mestre professor. Então, se eu saio e vou procurar um homem igual a ti, irmão, aí em casa, que dizem que são teólogos, né, ou os professores ou mestres, eu venho sentar contigo e quero aprender a palavra de Deus. Na minha opinião, na minha humilde opinião, irmãos, eu espero que me entendam de verdade. Estou a dar o meu ponto de vista de acordo com a luz que eu tenho de Deus. Então, se aprendeu dos homens e prega o evangelho, este homem vai cobrando, porque ele gastou seu dinheiro. Então, se aprendeu do evangelho, se aprendeu, aliás, o evangelho do Espírito, não tem como cobrar, porque o Espírito não cobra ninguém quando o ensina.
Esta é uma outra característica. A quarta característica é preguiçoso, ele somente vive do evangelho. As pessoas devem pagar para a sua habitação, devem pagar para a sua alimentação, devem pagar tudo para ele. Então, este pastor é completamente falso, porque a Bíblia nos ensina com clareza que cada um de nós deve ser trabalhador com suas próprias mãos, para que quando um irmão tiver necessidade de ser ajudado, possa ajudar. Agora, se o pastor só vive do evangelho, como é que ele pode ajudar aos outros? No mundo superficial, ele diz que não, ele nos ajuda pregando o evangelho, curando as doenças. Mas, na verdade, vocês sabem perfeitamente que Cristo disse: nós todos somos irmãos. Ou seja, não existe parte deste meu corpo que é mais importante do que outra parte. Todos eles foram concebidos com um dom, com uma tarefa, que é para quando um tiver fraqueza, outro poder ajudar. Então, qualquer pastor que diz que não contribuam para mim é falso, porque todos devemos trabalhar com nossas próprias mãos. Paulo pregava o evangelho, mas ele fazia tendas, vendia e sobrevivia. Então, se o seu pastor é completamente inerte, é um estático, só espera vocês pagarem, ele é falso. É cordeiro, outra característica. Por fora ele é manso, é boa pessoa, faz de tudo para vos ver bem, mas por dentro é um lobo. Ele tem intenções erradas. Então, ele, por exemplo, de segunda a sexta está embebedado, está a procurar mulheres, está com vícios, vende órgãos, faz tudo o que ele acha que é melhor para a sua vida. Mas quando chega sábado, ele usa aquela capa, aparece na igreja a distribuir a Eucaristia, a pregar o evangelho. Esta pessoa é falsa. Se vocês notarem assim, é melhor se afastarem. A não ser que vocês também são covardes, não aceitam esta repreensão. Mas vocês sabem que Deus diz: o povo erra por falta de conhecimento. Hoje, o conhecimento vos é dado para que não voltem a errar. Ensino contrário das boas novas. Se ele proíbe certas coisas, ele vive baseado, todas as vezes ele usa a lei para benefícios próprios. Quando prega sobre o dízimo, ele usa o Antigo Testamento e faz com que as pessoas pensem que ainda o dízimo está ativo. Esta pessoa prega heresias. Este pastor é falso. Não esteve na reunião que Deus concedeu aos seus mensageiros. Então, nós temos vários exemplos de pastores falsos. Se vocês querem concretizar, se acham que eu estou a mentir, podemos abrir o livro de João, no capítulo 1 João, capítulo 4, de 1 a 6. Eu já tenho aqui. A Bíblia diz: tomem cuidado com os falsos profetas. Queridos amigos, não deem crédito a todos que dizem que são inspirados por Deus. Vocês sabem que todos eles dizem: eu fui inspirado. Como é que foi inspirado? Deus é Espírito. Como é que foi inspirado pelo Espírito e mesmo assim vai na formação com homens? Porque na formação aprendem-se técnicas de como privar o povo num certo lugar. Aprende-se como administrar. Aprende-se como falar no meio daquelas pessoas. Mas quando o Espírito inspira alguém, todas essas atitudes, ou todos esses títulos ou qualidades são contidas, vêm no mesmo pacote. Então, de jeito nenhum, uma pessoa verdadeira vai dizer: fui inspirado por Deus, mas está a ver numa teologia. Então, não acreditem em todos que dizem foram inspirados. E há outros que não foram à teologia também, não fizeram curso, se levantaram em casa, pregam o evangelho, mas têm fins lucrativos. Então, prestem atenção também para essas pessoas. No verso a seguir diz assim: ao contrário, ponham-os à prova e verifiquem se o espírito que eles têm é o mesmo de Deus ou não. Pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. A maneira pelo qual vocês podem verificar se o espírito que eles têm é o mesmo de Deus é esta: todo profeta que confessa que Jesus Cristo veio à terra em forma humana tem o Espírito de Deus. Todo profeta que não confessa a respeito de Jesus não tem Espírito de Deus. Mas eu quero acrescentar uma coisa aqui. Eu não sou profeta, não sou apóstolo, mas eu quero acrescentar uma coisa. Hoje,
O mundo está cheio de astutos. Como já leram esta parte, eles podem vir confessar que Jesus veio em carne. Mas, na verdade, vocês devem prestar mais atenção nos seus atos também. Porque esta foi a característica que Jesus ensinou. Um verdadeiro pastor, uma verdadeira pessoa é notada pelas suas obras. Então, este é mais um outro sinal que quero acrescentar. Podemos abrir mais um outro livro só para podermos ficar claros. Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 7, a partir do verso 15. Mateus 7. Ok, eu já achei aqui. Mateus 7, versos 15 até 20. Diz assim: falsos profetas. Também tenham cuidado com os falsos profetas. Eles se aproximam de vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Esta característica eu já falei. Vocês os reconhecerão pelos seus frutos que eles produzirem. Ninguém consegue colher bons frutos das pessoas más. Então, o bom fruto aparece numa árvore boa. Mas para você notar que esta árvore é boa, não é pelo tronco, a gente não come o tronco nem as folhas. Mas quando produz, você nota. Daí que quando ele diz façam o que eu digo e não façam o que eu faço, é completamente o oposto que a Bíblia ensina. Pelas obras conheceremos quem vem de Deus e quem vem de Satanás. Então prestem atenção, irmãos, abram os vossos olhos e sejam vigilantes. Posso vos recomendar a lerem o livro de Pedro, a segunda carta que Pedro fez. Vocês vão encontrar mais uma outra realidade. Podem ler o livro de Isaías 44, versos 25. Podem ler Jeremias 23. A segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versos 1. Vocês vão encontrar todas as características falsas, toda a discriminação de caráter errado de um profeta. Profeta é a pessoa que anuncia a mensagem vindoura, que profetiza o futuro, alguém que prevê as coisas. Aqui não estamos a falar somente de profeta, estamos a falar de qualquer que diz que veio em nome de Deus pregar o evangelho para o povo. É dessa pessoa que devemos prestar mais atenção. Então, vocês, comigo, já somos testemunha desta palavra de que a verdade está na nossa frente. A salvação depende de si e depende de mim. Então, eu oro para ti, assim como para os demais, e você também faça o mesmo, ore por mim, para que eu não caia, permaneça assim, e eu quero que você permaneça neste evangelho novo. Em nome de Jesus Cristo, sejam abençoados todos.